Você mostrar que você que manda, você que querer ser bruto e querer impor, você está reprimindo seu cachorro. Você está sendo um torturador. É isso que você está sendo quando você quer obrigar o cachorro a agir da maneira que você quer, usando o enforcador, ou brigando com ele, batendo, né? Que seja ameaçar, que seja usar uma garrafada. Isso quem faz é um torturador. Então qualquer um pode agir sobre tortura, né? Se alguém chegar para você e colocar uma arma na sua cabeça e falar faz isso, senão eu vou te dar um tiro, é mais ou menos a mesma coisa que você chegar para o cachorro, faz isso senão eu te enforco. Na internet, inclusive, métodos que fazem com que você tem que mostrar para o cachorro que é você que manda, de imposição. E aí, esses tipos de métodos, o que eles fazem? Eles fazem o cachorro sentir medo, porque você começa a brigar, ou você começa a usar um enforcador, e você acaba reprimindo comportamentos. O bem-estar animal é o cachorro poder mostrar os comportamentos naturais, expressar os comportamentos naturais. E quando a gente acaba brigando com o cachorro toda hora, toda hora, toda hora, a gente acaba fazendo o quê? Reprimindo comportamentos. Então, para a gente entender melhor como é que funciona esse tipo de repressão, eu vou dar um exemplo. Imagine que você está numa piscina e o comportamento indesejado é um balão cheio de ar. E aí você tem um comportamento e aí você coloca ali embaixo da água. Aí você reprime esse comportamento, você consegue deixar ali. Aí tem outro comportamento, e aí você vem e tenta segurar esse comportamento embaixo também. E aí vem outro comportamento, né? Que isso é quando você acaba só falando não, não, não para o cachorro. E chega uma hora que isso explode, você não vai conseguir mais lidar com esse tipo de situação porque o cachorro não consegue se controlar mais. O que acontece quando a gente acaba usando bronca, acaba usando a repressão? A gente faz com que o cachorro entenda que ele não pode fazer, mas ele ainda tem as necessidades naturais, ele está tudo ali guardadinho. E vira uma situação muito difícil e a pessoa não aguenta mais. E normalmente as pessoas procuram ajuda quando? Quando não consegue mais lidar com esses tipos de comportamento, né? Então chega um nível que você não consegue mais aguentar aquilo, aí você procura ajuda profissional. E o problema é quando você procura uma ajuda profissional e essa ajuda profissional ela acaba usando uma metodologia que você tem que se impor para o cachorro, você assusta, você usa latinha com barulho, ou você usa enforcador. Então, funcionar, pode até funcionar a curto prazo ali, mas a gente tem que pensar em quais as consequências disso para o nosso cão, né? Então, se a gente tem uma criança e leva essa criança para um psicólogo, e aí o psicólogo fala, ó, se ele fizer alguma coisa, ó, puxa a orelha, ó, dá uma palmada na bunda dele, ou dá uma sentada. É isso que acontece com métodos de adestramento que usam esse tipo de repressão com o cão, né? Então, não é tão óbvio e a gente acaba se acostumando com isso e a gente não encara isso como maus tratos. Eu mesmo eu já treinei cães na base da guia, na base do enforcador. E na época eu achava que tudo bem. Ah, é só um pequeno desconforto, né? E segundo, o bem-estar animal, ele precisa viver livre de desconforto. Isso é maus tratos, né? Não é, ah, não é nada, é frescura, né? Cachorro é cachorro. Não. Cachorro tem emoções, cachorro tem sentimentos, eles sofrem. E aí você cria uma relação de insegurança e vira um ciclo, né? Acaba tendo cada vez mais problemas, e aí as pessoas se vê ali sem solução e acaba querendo doar o cachorro. Então é muito triste ver esse tipo de situação e ela pode ser evitada. Se você entender que o errado, que brigar com o cachorro é errado, você já tem meio caminho andado para aprender a educar o seu cão. Então, esse é o principal erro que eu acho para a gente educar, porque a gente tem uma falsa ilusão de que aquilo funciona. Porque você consegue estancar aquele problema, né? A gente já tem
uma reação natural humana de procurar o problema e querer resolver aquele problema o mais rápido possível. E aí o que a gente faz? A melhor ferramenta que a gente tem é brigar. A gente explode ali e fala, não, para. Aí o cachorro, opa, e aí para momentaneamente. Mas você não está tratando a raiz do problema, né? É como se você tivesse uma dor de dente e aí você trata essa dor de dente só com um remédio para dor de dente. Você está resolvendo o problema? Não, você está resolvendo aquela dor. Então, normalmente, os problemas que o cão está apresentando ali são sintomas. Então, se você faz isso, você está resolvendo aquela dor ali, mas você não está tratando a causa. E aí, essa dor de dente vai virar o quê? Ela vai virar uma cárie ou vai virar um canal, se é que já não é uma cárie, né? E quanto mais tempo a gente demora para tratar, ou quanto mais errado a gente lida, né, com esse problema, mais difícil da gente reverter. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de que brigar, além de ser um maus tratos, né, porque o cão é como uma criança, ele vai sentir ali que você está brigando, isso pode gerar outros problemas de comportamento, dependendo do temperamento do cão. Né? Se é um cão tímido, ele vai ficar cada vez mais tímido. Se é um cão medroso, ele pode começar a apresentar agressividade para se defender daquele medo. Né? Um outro exemplo é a criança que sofre bullying. Às vezes a gente acha que não é nada o que a gente está fazendo, mas a criança que sofre bullying, o que normalmente acontece com ela? Ou ela não vai, se é na escola, ou ela não quer mais ir para a escola, então ela quer fugir daquilo, ela congela, ela não quer mais saber de nada, ou então ela parte para cima do buller. Né? Então é muito comum esse tipo de caso, né? Inclusive com cães e crianças, eles são muito parecidos. Se o cachorro está tendo algum problema de comportamento, a gente precisa analisar o que está acontecendo e não simplesmente brigar e querer mostrar que é a gente que manda e simplesmente interromper o comportamento, tá? Então, fuja disso, entenda que isso é maus tratos, entenda que susto, que bronca, que você oprimir o cachorro, é uma criança, né? Quando você vai para cima do cachorro e não, o que você está fazendo? Você está ameaçando, né? Além disso, ter problemas de insegurança, medo, isso pode tornar o cachorro reativo, pode fazer com que ele use agressividade para se defender. Então esse não é o caminho, tá? Definitivamente esse não é o caminho. Quem fala para você fazer isso não sabe sobre comportamento. A pessoa pode ter milhões de programas de TV, mas se ele fala isso é totalmente incoerente com o bem-estar e é incoerente com as pessoas que realmente estudam comportamento, né, e querem o melhor para o cão. Né? Não adianta a gente querer falar que não, a gente tem que ser firme porque a mãe é firme com o filhote, que se ele estivesse na natureza, bullshit. Tá? É um monte de baboseira simplesmente para justificar por que a gente tem que maltratar o animal. Tá? Então, não maltrate o animal. Tá? Ele é um cachorro, mas um cachorro que deve ser tratado com todo respeito, né? Ainda mais que a gente está esse mês de conscientização sobre o bem-estar animal. Então vamos tratar bem nossos cães, né? Porque eles não pediram para vir para a nossa casa. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode para ele e a gente fazendo o melhor que a gente pode para eles, eles também vão fazer o melhor que podem para a gente. E qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Abraço!